Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, Estamos aí. pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação aqui direto de Brasília. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação, e tem o patrocínio das seguintes entidades: o ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Particular aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública. Temos também o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos também o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E ainda o apoio que nós temos, e somos gratos por esse apoio, da Clínica Saberes Neuropsico. Então é isso, e hoje, nesse programa, nós vamos conversar com um deputado, membro da Comissão de Educação da Câmara Federal, professor da Rede Pública, ex-professor da Rede Pública do Distrito Federal, professor Reginaldo Veras, que é um prazer receber aqui no podcast Educação em Destaque. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quem agradeço o convite, um abraço a todos que acompanham aqui, e já corrigindo, professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Ainda não me aposentei, quando esse mandato acabar, é para a sala de aula que eu volto como professor da Secretaria de Educação. Olha aí, temos o professor Reginaldo Veras. Então, professor, nós começamos aqui sempre perguntando ao nosso entrevistado do momento um pouco sobre a vida escolar, porque esse é um programa que discute educação. Então, eu gostaria que você, vou chamar de senhor, né? É assim que a gente trata os deputados, então... Então, professor, fala para a gente como é que foi o seu primeiro dia na escola, em qual escola, qual era o nome da sua professora, como é que foi a descoberta desse ambiente escolar? Rapaz, eu juro que eu não lembro o meu primeiro dia na escola. Eu lembro que eu morava na Ceilândia, ali em 1978, e a gente frequenta aqueles barracos de madeira, muita pobreza. O pessoal que não conhece a Ceilândia, a nossa principal periferia aqui do Distrito Federal, é a maior. E aí, a minha referência de escola era o Senec, o Cenecista, que ficava na Ceilândia Norte, mas ainda era aquele padrão de creche. E lembro ali das atividades lúdicas e de lazer. De escola mesmo, eu lembro, aí na primeira série, que a gente chamava antigamente, eu já morava no setor Penorte, na Ceilândia, fui matriculado na escola classe 38, que ficava a cerca de 800 metros da minha casa. E depois a escola classe 39 foi inaugurada do lado da minha casa, a apenas 100 metros. E aí os alunos, que eram circunvizinhos daquela escola, foram transferidos. E eu lembro que o dia exato em que a gente foi de uma escola para outra a pé. A gente foi a pé e isso virou uma marca na minha memória. Eu lembro do trajeto bonitinho, porque eu morei nesse bairro até a fase adulta. Então, isso não saiu da memória. Tá, e de educador ou educadora, primeiro, quem que você lembra? Qual o nome de uma professora? Geralmente a gente lembra, a maioria dos professores ali nessa fase são professoras, então qual o nome? Rapaz, educador primeiro mesmo foi minha mãe, sabe? Dona Vilma, ela era professora leiga lá no Ceará, concursada da prefeitura do município de Novo Oriente. E aí quando o papai veio, ela abandonou tudo de lá e veio com os filhos para cá para a gente arriscar essa busca de uma nova vida aqui na capital federal. E minha mãe sempre acompanhou, e ela era dura, né? Até apelidei ela na época, e ela tem esse apelido até hoje, de Dona Vilma Mão de Martelo. Aí você imagina por quê, se a gente não andasse na linha nos estudos,
mamãe entrava em ação. E ela não admitia nota baixa, muito menos recuperação e reprovação. E nós todos, os 5 irmãos, hoje são servidores públicos, e a gente agradece a essa firmeza e bondade que ela teve. Ela foi firme e foi bondosa. Fora isso, aí não, eu tive vários professores ao longo da história, no ensino médio e educação fundamental, que marcaram um pouco a nossa história. Tá, então vamos direto para o ensino médio, né? Como é que foi a sua experiência? Porque ali já um adolescente descobrindo o mundo, como é que se deu essa descoberta do ensino médio? Rapaz, você sabe que assim, eu era um aluno muito, como é que eu poderia, muito serelepe. Eu estive recentemente nas escolas em que eu estudei até a 6ª série, que foi a escola classe 39. E no Centro de Ensino Médio 5, onde eu me formei, é uma escola escolas onde eu fiz investimentos expressivos, já como parlamentar, e visitando a escola eu pedi que eles achassem lá o meu arquivo morto. Gente, aquela pasta, assim, e a minha pasta era grossa, se fosse parecia aquelas fichas criminais, assim. Tinha muita advertência, muita tudo. Eu digo que se eu fosse laudado na época como a gente é laudado hoje, certamente eu teria ali transtorno opositor desafiador, TDAH, tudo que você imaginar. Eu realmente era muito danado e dava muito trabalho para os professores. Mas era um aluno mediano, porque a mamãe não aceitava que a gente fosse abaixo disso. Essa foi minha marca ali no primeiro grau. No ensino médio, e aí a realidade social bate na nossa cara. Eu vendia jornal desde os 11 anos de idade, eu fui daqueles que ficavam em porta de supermercado com um carrinho de pedreiro para levar a compra de quem fazia até casa para ganhar uns trocados. E fui chapa da Ceasa, né? O tronco é até mais largo hoje, não é só porque é nordestino não, porque a gente carregou muita caixa de chuchu e limão naqueles carrinhos ali na Ceasa. E essa realidade social bateu na minha cara. Eu dizia o seguinte, eu via lá meu pai pedreiro, ganhando salário mínimo, sustentando uma família de 8. E as dificuldades todas que nós passávamos e tudo. E havia na nossa época, você é dessa época também, Francisco, a gente morria de medo de ir para o quartel. Eu não queria nem saber de... Né, a gente ouvia aquelas histórias lá de exageros e tudo, e eu morria de medo de ir para o quartel. Não queria esse negócio de Forças Armadas, não era a minha praia. E aí quem passava no vestibular não ia para o quartel, porque estava estudando. E aí eu botei na cabeça, rapaz, eu vou ter que mudar a minha realidade. Eu vou ter que me livrar do salário mínimo que o papai ganha e não reproduzir a miséria que a minha família se encontrava. E eu vou ter que passar na faculdade para não ir no quartel. Esses foram meus estímulos. E aí eu costumo brincar que a partir do segundo semestre do primeiro ano do ensino médio, é como se a luz do Espírito Santo tivesse incorporado aqui e eu educacionalmente mudei da água para o vinho. Com base nesse estímulo de não querer reproduzir a pobreza, aí eu me tornei um estudante muito metódico, aquele nerd, o chato eu sempre fui, e até hoje eu sou bastante chato com o estudo, sou muito metódico, sou muito disciplinado. Mas não deixava ali de fazer minhas práticas de educação física, né, as aulas de teatro, sempre fui muito gaiato. E também, nesse processo, acabei me inserindo lá no movimento estudantil. Na minha escola, a gente montou lá uma chapa de grêmio estudantil, acabou sendo vitoriosa. Isso lá para os idos de 1989, só para você ter uma ideia. Pois é, 89 a gente está falando aí praticamente da primeira eleição, né, do pós-redemocratização e a primeira eleição para a presidência da República. E vocês estavam concorrendo lá no Grêmio na escola. E esse movimento de renascimento do Grêmio na escola já era estimulado por essa retomada democrática no plano nacional. Pô, tá tendo eleição, vamos... Aí, alguns professores naturalmente estimularam, mas os alunos se empolgaram. Eu lembro que na ocasião tinham 3 chapas, né? E a gente ali reuniu aquela galera, digamos, que era mais popular na escola e que tinha uma visão, mas já naquela época a gente se preocupava com a visão de sociedade que se tinha e lançou uma chapa e acabou sendo vitoriosa. Eu lembro que na época lá com 40% dos votos, foi uma eleição bem apertada. Reginaldo, como é que foi a experiência de ser um dirigente estudantil, né? Porque o Grêmio tem ali as suas funções, como é que foi isso? Tudo era muito incipiente, tudo era muito embrionário, a gente nem tinha a compreensão plena do que era isso. Mas eram aquelas coisas básicas de estudante, de tentar montar um jornal dentro da escola, aquele jornal panfleto, de tentar montar ali um alto-falante para rolar um som, para divulgar notícias durante.
E sempre quando saía em defesa do estudante, quando a gente entendia que havia ali alguma injustiça. Essas eram as marcas e conseguia dialogar bem com a direção da época, uma direção já bastante progressista, bastante entendedora da função da participação estudantil no processo democrático. Quem acompanha as suas redes sociais, eu acompanho, eu vejo que você se comunica muito bem com o público. O que vem daí que é experiência ali do contato com o teatro, que você falou agora há pouco, que você tinha essa relação com o teatro? Eu tinha até ali, aquelas pecinhas de escola e tudo mais. Eu até brinco, se eu não fosse professor, talvez eu fosse jornalista ou ator. Né? A gente tem esse feeling e tudo mais. Porque eu sou muito espontâneo, não tenho vergonha de nada, né? Sou da zoeira mesmo, como um bom cearense, um piadista, um comediante e tudo mais. Agora, dessa espontaneidade, desse contato com o movimento estudantil, acho que já contribuiu para eu ser professor. Porque ali a gente muito pobre não tinha condição de pagar cursos pré-vestibulares. Então a gente se reunia em grupo pequeno para estudar para o vestibular. Eu lembro que foi uma marca. No bairro onde eu moro, foi o primeiro a passar no vestibular da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, ela era uma universidade extremamente elitista, pobre não passava, e eu, dentro daquela história de não reproduzir a pobreza da minha família e fugir do quartel, eu tinha que passar na UNB. Por quê? Porque minha família não tinha a mínima condições de bancar uma faculdade particular para mim. Daí esse foco, né, que quando eu brinco que é a luz do Espírito Santo. E aí ali eu já ensinava para a galera literatura, português, história, os amigos que eram bons em física e as áreas de exatas que não era muito a minha praia, a gente ia ali trocando aquele conhecimento. Esse diálogo, essa capacidade de ensinar e tudo, contribuiu ali já naquele momento do ensino médio para que eu criasse a minha base como profissional de educação depois. Tá, mas aí, ok, você tinha um foco, você precisava romper a situação de miséria, você fez referência aqui, e não ir para o quartel. Então, a condição era passar no vestibular. Por que você escolheu geografia, que é a sua área de formação? Olha, eu sempre fui muito focado em geografia e história. Você sabe que antigamente a Universidade de Brasília divulgava as notas individualmente e tudo, e eu tirei a maior nota do vestibular de história do que eu fiz lá em 1990. E uma das maiores em geografia, e eu digo isso aí somado à língua portuguesa e literatura, além da redação, foi o que me salvou no vestibular, porque de fato a minha formação na área de exatas era muito frágil. E era muito frágil não era por causa de uma resistência que eu tinha, nós simplesmente não tínhamos professores. Hoje você tem os professores substitutos, contratos temporários, que não é o ideal, mas que fazem um trabalho fantástico. Eu lembro que em química, no segundo do ensino médio, eu não tive química no segundo ano do ensino médio. Quando passou para o terceiro ano, para repor aquele conteúdo, a gente fazia lá um trabalho meia boca, proforme para dizer que fez. Então, na área de exatas era muito comum a falta de professores e isso até hoje representa uma carência de conhecimento na minha formação e eu sinto falta disso. Então, eu já gostava muito de geografia. Vendedor de jornal, rodava o Distrito Federal todinho. Sempre fui um bom observador geográfico, um bom observador das diferenças sociais dos territórios. Vamos, e sendo bem honesto também, o curso de Geografia e História, eles eram menos concorridos. Então, ó, meu sonho era ser professor, somado ao fato de ter que quebrar essa barreira da miséria, somado ao fato de quebrar a dureza que era um jovem de periferia entrar na UNB. Então, fiz todos os planejamentos e todos os cálculos e foquei quais os cursos que eu vou ter mais chance de entrar. Então, juntaram as variáveis do gostar, a variável de ser mais fácil, ser menos concorrido, era concorrido pra cacete, mas ser menos concorrido, e aí acabei escolhendo geografia, e mais uma vez, Deus abençoou, não me via fazendo outra coisa, senão ser geógrafo depois. E quando chegou na universidade, como é que foi a descoberta do mundo da universidade para você? Aí foi mais uma pancada, né? Pobre, ele vai levando pancadas etapas por etapas. Tente imaginar, eu disse que em 1991 a UNB era uma universidade altamente elitista. Hoje ela continua, mas está bem mais democratizada. Aumentaram-se o número de vagas, a oferta pelo sistema de cotas, tudo isso fez com que o acesso à universidade fosse democratizado. Mas lá na minha época, no iniciozinho dos anos 90, pobre tinha mais dificuldade de entrar. Então o primeiro impacto, a distância a percorrer da Ceilândia para chegar à universidade. Era 2h20 para ir, 2h20 para voltar. Chegando lá, a gente não tinha grana nem para tirar xerox. Eu até fui visitar o UNB esses dias e achei o Chiquinho,
que é um ícone da Universidade de Brasília, que tinha lá a banca de xerox e de livros e tudo. E ele lembrando comigo, quando eu não tendo dinheiro para comprar determinadas apostilas, para tirar xerox, aí eu ficava na hora do almoço, lá atrás na banquinha dele, pegava a apostila lá, e aqui ele tirava a cópia e ficava lendo e fazendo minhas anotações, a gente relembrando dessa história. Então, foi um impacto muito grande. Você não ter condições. No início, a alimentação nossa era bandejão. Ainda me lembro que no terceiro mês, no primeiro semestre ainda, teve uma greve dos técnicos em assistência educacional, uma greve justa, e fechou o bandejão. Porra, aí, desculpa a expressão, mas fudeu a minha vida ali e tudo mais, porque eu tinha que trazer ali, juro pra você, eu fiquei mais de um mês me alimentando de pão com mortadela e que suco. Esse era o almoço que eu levava para a UNB, porque a gente não tinha dinheiro para almoçar lá nos restaurantes próximos e nem nada. Estava difícil até bancar o transporte. Não, o transporte eu tinha para isso. Já aconteceu numa ocasião, eu perder, antes de ter acesso ao Vale Transporte Estudantil, de eu perder o trocado da passagem, e aí eu tive que ir correndo da UNB para a rodoviária, o que para mim não era muito problema, porque eu era corredor, aí eu era atleta nessa época, de meio fundista, então assim era... Mas não é pertinho, para você que está nos acompanhando aí, não é perto. Dá uns 6 quilômetros. Exatamente. Então, e aí, e o movimento estudantil na universidade? Você teve contato ou não? Não participei de praticamente nada de movimento. Acompanhava, ia nas assembleias estudantis, mas não me envolvi. Até brinco que teve uma ocasião lá, eu era muito focado no estudo, eu até hoje me arrependo porque a gente se centrou demais no estudo. Eu terminei o curso no tempo certinho, coisa que não é comum na UNB, né? O curso durava 4 anos, eu fechei em 3,5, porque eu pegava mais de 30 créditos todos os semestres, e acabei perdi o foco para outras coisas. Para não dizer que não participei, tem até uma coisa engraçada, teve uma determinada ocasião lá para a eleição do Centro Acadêmico de Geografia. E havia 2 chapas que eu e minha galera ali, né, que a gente nunca perdeu ali a zoeira e tudo mais. A gente achou que as 2 chapas não eram legais. E nós entramos numa brincadeira lá de criar uma chapa... Alternativa de protesto. Protesto com base na zoeira. Hoje eu não faria isso. Mas nós até lembro, o nome da chapa era Zero à Esquerda. Eu, professor Frederico Guilherme, que é professor do Guará aqui hoje, a galera lá da Ceilândia, do Gama, criamos a chapa Zero à Esquerda. E nessa brincadeira nós obtivemos 17% dos votos. Olha como é que é a coisa. Só que aí depois nós descobrimos que pelo Estatuto do Centro Acadêmico, a formação era proporcional ao número de votos de cada chapa. E aí eu falei, quem vai querer formar o Centro Acadêmico? E ninguém queria, não. Os 17% vocês abriram mão. Aí nós abrimos mão e eles fizeram lá um acordo das outras 2 chapas. Mas foi isso, a gente estava muito focado no estudo e eu realmente não participei do movimento estudantil de luta na Universidade de Brasília. Claro que hoje você reconhece que poderia... Poderia. Foi uma falha, com certeza. Tá, professor e deputado Reginaldo Veras conversando aqui com a gente hoje. E aí, terminou o curso no tempo ali, o que, como você falou, na universidade pública não é exatamente uma regra, não é assim que funciona normalmente, mas o foco estava muito claro, superar a miséria. Aí o que você vai fazer? Foi trabalhar onde? Prestou concurso? Como é que foi? Você sabe que já na UNB, logo de cara, o trabalho não faltou. Logo de cara eu consegui uma bolsa de iniciação científica pelo CNPq, trabalhei muito na área de climatologia, INEMET, pesquisa climática, uma coisa que eu tenho uma boa formação até hoje. E tinha que juntar grana, mano, porque aí qualquer situaçãozinha lá, fiscal de prova, monitor de clube esportivo perto da UNB, horário vago, a gente corria para lá para fazer isso. Mas já em 93, em abril de 93, eu me formei em 94, em abril de... Deixo claro que já no primeiro semestre, primeiro semestre de 91, eu comecei a dar aula. Já em curso preparatório para concurso, que é minha marca até hoje. Tinha um curso lá de formação de... Esse povo que se preparava para as escolas militares, aí me chamaram para dar aula de geografia lá, você topa? Tô dentro, né? Todo trocado para gente quebrado, né? Diz que a metade de nada já é lucro e tal. Então a gente saía pingando, onde dava para rolar um trocado, acabava que no final, trocado daqui, trocado acolá, eu acabei tendo um bom rendimento para um estudante,
naquela época. E já em 93, eu já dava aula em cursinhos, começou a fama a aumentar, já dava aula em pré-vestibulares. Em 93 eu comecei como professor, contrato temporário, professor substituto. Então, dali, ao longo da minha formação, eu já fui exercendo a função de professor. Tanto que eu tomei posse como servidor público concursado. No terceiro semestre, eu passei no concurso público. Aí fui para o final da fila, porque não podia assumir, não tinha o diploma. E aí, na época que ainda faltava ainda 2 semestres para eu me formar, e aí arrumaram uma brecha na legislação que hoje eu julgo inconstitucional e permitiram que a gente tomasse posse no concurso público sem ser formado ainda, sem ter o diploma. Naquela época, a Constituição ainda estava ali volúvel, ainda precisava de muita interpretação, e permitiram, aí me tornei professor da rede pública e, paralelamente, toda a vida, exercer a função na iniciativa privada. Muito bom. E aí, na iniciativa privada e na rede pública, e trabalhando, evidentemente que foi melhorando a condição da própria família, como é que sua família recebeu essa tua nova situação? Quer dizer, daquele menino pobre que estava ali focado e que agora tem condições de efetivamente começar a romper esse ciclo de pobreza. Rapaz, quando eu passei, ninguém acreditava que pobre entrava na UNB. Eu sabia das minhas condições por causa do foco no meu estudo. Mas quando eu passei no vestibular, foi engraçado, porque ninguém do P-Norte, o pessoal nem fazia, pobre não consegue estudar na UNB, Aí eu fui lá e fiz e passei. De primeira, passei. E acabou que eu virei uma referência. Considerando que eu não era aquele exímio estudante, aquele exímio acadêmico, que eu era o cara que ia nas festinhas, que jogava bola, mas focava na hora certa no estudo. Aí a galera falou, porra, se o Regi passou, eu também passo. Oxe, o Regi não é nada. Isso foi muito bom, a gente acabou virando referência. Naturalmente, minha família ficou muito orgulhosa. Minha irmã já estava na universidade, minha irmã mais velha, que é a matriarca da família, e eu ia pagando, a gente pagando com muita dificuldade. A faculdade dela, ela já estava na faculdade, mas já era servidora técnica da Secretaria de Saúde. Curso também nós pagamos com muita dificuldade na época. E eu fui o primeiro da família a passar em universidade pública, o que também virou uma referência. Depois de mim, todo mundo na família fez Universidade de Brasília, sem exceção e tudo mais. E aí, alegria total. Isso serviu de referência para os vizinhos, para os estudantes da minha escola. E durante muito tempo, o setor P-Norte, que era o nosso bairro na Ceilândia, ingressou muita gente na Universidade de Brasília por causa daquele pontapé inicial. E isso me deixa muito feliz. Então, Reginaldo, e aí você começa a se destacar como professor. Lembro que a tua fama de professor de cursinho aqui em Brasília correu. E isso, evidentemente, criou as condições para que depois você e amigos tenham pensado nessa candidatura, porque aí você vai para a política, né? Então, por que se filiar a um partido, disputar uma eleição? O que te levou a essa compreensão dessa necessidade? Olha só, primeiro que minha família sempre foi muito atuante na política como cidadão, como eleitor. A minha irmã mais velha, como eu digo, é a que manda na família até hoje, Augusta, um beijo para ela. Augusta sempre foi militante da Igreja Católica Progressista, ali do movimento da teologia da libertação, dos movimentos de base da Igreja Católica, que são movimentos de natureza política. Então, nós tínhamos acesso ali às revistas da Pastoral da Terra, Pastoral do Índio, Pastoral Carcerária, Pastoral da Juventude. Isso chegava à nossa casa, porque a minha irmã era assinante. Minha mãe toda a vida, sofreu injustiça a vida toda, sabia que não tinha nada, nenhum outro campo para a gente atuar se não fosse o campo progressista, o campo preocupado com as questões sociais. Então essa foi a nossa base. E toda eleição, a gente está ali muito consciente, a nossa família, a gente escolhia os nossos candidatos e ia para a rua. Daquela época a gente comprava os botões, comprava tudo bonitinho, fazia bandeira em casa e ia para a rua. Até o deputado Chico Vigilante, quantas vezes a gente não foi? Ele nunca me conheceu antes da gente ser parlamentar e eu fui eleitor e cabo eleitoral assíduo, deputado Chico Vigilante, a gente trabalhou, até hoje eu lembro. A gente pegava a garagem da minha casa e transformava ali em comitê autônomo, comitê popular. Então a gente já atuava. E eu sempre fui professor, como professor de geografia e de geopolítica e professor de política nos cursinhos preparatórios,
eu já estava muito envolvido nisso. Depois dei aula em faculdade, sempre trabalhando a questão política. Mas nunca me passou na cabeça me filiar a um partido ou ser candidato. Nunca, 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 nunca. O deputado Chico Vigilante, aqui o deputado Reginaldo está fazendo referência, é um líder do Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. Chegou a ser deputado federal por 2 mandatos, eleito a primeira vez em 1990, depois em 1994, e aí já está exercendo aí o 6º mandato de deputado distrital aqui em Brasília. Então é essa pessoa que o deputado Reginaldo está fazendo referência. E aí, Deputado aguerrido, extremamente trabalhador, que tem espírito de jovem na atuação política. Ainda o homem não cansa, o homem não para. Aí para concluir aqui, e estava ali dando minhas aulas. Por volta de 2000, exatamente, ali em 2009, os estudantes, principalmente preparatório para concurso, onde eu dava aula no DF todo, eu já era um professor renomado e bem pago. Falei, professor, por que o senhor não está entrando? Aí eu vi aquilo, mas nunca. Mas em 2010, quando saiu o resultado da eleição, estava eu e um grupo de amigos professores, num barzinho lá na Avenida das Palmeiras, onde eu tenho uma reunião hoje, por coincidência, na Adega da Cachaça, um bar tradicional ali em Taguatinga, tem um espaço bom de reunião lá. E aí o pessoal, porra, nosso grupo, a gente era um grupo de professores de pré-vestibulares, de escolas particulares, né? Eu era professor da escola pública, mas esse grupo era especificamente de pré-vestibulares e escolas particulares. Professor que tinha muita capilaridade, professores muito famosos no mercado de aulas do Distrito Federal, que conhecia muita gente, era conhecido por muita gente. Do nada ali surgiu uma história, vamos lançar, podia alguém nosso ser candidato e tal, tal, tal. E toda vez que a gente se encontrava, vinha esse papo à tona, até que a galera ficou, e quem seria o nome ideal? Vamos pro Regi. Aí eu falei, eu tô fora, não. E toda vez, Regi, por que o Regi? Porque o Regi é o mais conhecido, porque eu dava aula em preparatório para concurso, que era o maior volume de estudantes. Eu calculo aí que eu já dei aula presencialmente para umas 270 mil pessoas aqui no Distrito Federal, ao longo da minha vida profissional. Então, a gente tinha capilaridade. Rapaz, o que nasceu como algo assim vazio, tem tom de brincadeira, foi tomando corpo, o grupo foi reduzindo naqueles que pensavam esse projeto, e aí por fim eu falei, eu aceito esse negócio, eu consultei minha família na época, a esposa, os filhos foram um pouco resistentes a isso, mas quando eu fui consultar, eles já me conhecem, já sabiam que a minha decisão já estava tomada. Pouquíssima gente acreditava na minha capacidade eleitoral. Eu não tinha partido, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. O que eu tinha era o fato de eu ser conhecido como professor. E o que eu já tinha eram as redes sociais. Eu já era, o que hoje a rede social virou na política, eu entendo que no DF eu fui um dos primeiros políticos a conseguir usar a rede social de forma efetiva para alcançar o eleitorado. Estava lá no Orkut, por exemplo? Não, eu já tinha transitado do Orkut para o Facebook ali na eleição de 2014. 2010, a eleição que o deputado faz referência aqui, no Distrito Federal, elegeu o governador Agnello Queiroz pelo Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Em 2010. Então, a partir daí começa essa discussão que leva a 2014, termos a primeira candidatura aqui de Reginaldo Veras a deputado distrital. Como é que foi a experiência? Como eu te disse, era tudo muito amador. Eu lembro que a nossa campanha foi assim, primeiro, tudo que eu faço com planejamento e com alegria. A consequência, a gente espera. O que acontecer vai ter que ser feito com alegria e com planejamento. E era eu sozinho planejando. Até hoje não é muito diferente não, costumo planejar as coisas só. E aí eu peguei ali, eu pagava 2 pessoas para trabalhar para mim salário mínimo, o período eleitoral era de 3 meses, dinheiro do meu bolso, eu não aceitava doação de campanha, eu lembro que eu gastei R$23 mil na minha primeira candidatura. A ideia era gastar só 13, mas eu lembro que na reta final, que era então a minha esposa, entrou, e mulher, ela sabe gastar mais, assim, ela foi mais ousada, e o rapaz e tal, gastamos 23 mil. Então eu pagava 2 pessoas, e tinha outros 3 que trabalhavam voluntariamente. E no início era isso, mas os amigos, os simpatizantes, os alunos, eles foram se envolvendo, essa candidatura foi encorpando e, contrariando todas as expectativas, eu fui eleito. Fui a grande surpresa naquela eleição, porque eu não era conhecido no meio político, eu só era conhecido no meio
educacional. Aí fui eleito, eu lembro que na época eu fiquei em 19º com 12.506 votos. E a partir daí a coisa deslanchou. Aqui no DF, a Câmara Distrital é composta por 24 deputados, ele ficou ali em 19º, mas era considerado o azarão, né? Porque, como ele disse, ele não era conhecido no meio político. Não, quando o homem apareceu lá, todo mundo, quem porra é Reginaldo Veras? Assim, a expressão era essa. Tá, e na Câmara Distrital você chegou a assumir a presidência da Comissão de Educação, também assumiu a presidência da CCJ. Eu gostaria que você falasse para a gente aqui, para quem nos acompanha, sobre a experiência de parlamentar. Uma experiência extremamente interessante. Primeiro, eu sabia onde eu estava me metendo. Eu me preparei para isso, eu estudei para isso. Eu lembro que da eleição até a posse em janeiro, eu fiquei ali um mês, 45 dias estudando regimento interno, indo à Câmara, pedindo ajuda para os amigos, para entender a estrutura funcional da casa. Então eu cheguei chegando, sem nenhuma modéstia, eu cheguei chegando. A gente já ganhou destaque logo de cara como presidente da Comissão de Educação, que era uma comissão pouquíssimo valorizada e pouquíssimo atuante. E hoje é uma das mais importantes comissões, das mais desejadas comissões da Câmara Legislativa, a Comissão de Educação e Saúde. A gente deixou um legado nessa comissão, a criação do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, que hoje é referência em Brasília e é até copiado em outros estados. Eu fui o relator do Plano Distrital de Educação. Esse meu trabalho na Comissão de Educação e a boa articulação que a gente faz, eu consigo transitar da extrema esquerda para na extrema direita, ainda que eu seja um deputado declaradamente de esquerda, a gente conseguiu articular e eu virei presidente da CCJ, onde novamente deixamos uma marca, porque a Câmara Legislativa tinha a fama de produzir, tem ainda essa fama de produzir muita legislação inconstitucional. E eu fiz com que a nossa comissão fosse mais rígida, mais dura, já no prévio controle de constitucionalidade. Isso ficou uma marca. O deputado Robério Negreiros, né, que ideologicamente não temos afinidade, mas temos uma ótima relação como pessoas, como seres humanos. Ele até me classificava como o carimbador de projeto, porque principalmente os dele, ele trazia muito projeto que a gente julgava inconstitucional, alguns assumia a relatoria e quando não, trabalhava para que ele morresse na própria comissão. Isso tudo me ensinou muito e preparou a gente para chegar depois à Câmara Federal. Nesse caso, ainda ali na Comissão de Educação, o foco, o empenho foi nessa questão da destinação do dinheiro direto para as escolas, o que também é uma marca sua. Fala um pouco mais para a gente, para quem nos acompanha e que é de outros estados, como é que isso funciona aqui no DF? Olha só, aqui no Distrito Federal já existia por decreto, e aí o ex-governador José Roberto Arruda e a própria deputada Arlete Sampaio, se eu não estou equivocado, que é do PT, já tinham construído algo parecido. E no governo do governador Arruda, esse programa foi implantado por meio de decreto. Para que você entender, consiste em pegar um pedacinho do orçamento da Secretaria de Educação e distribuir para as escolas, o valor é per capita, né? Distribuir para as escolas, para que o gestor eleito por gestão democrática, então com mais autonomia, para que ele tenha recursos, ainda que mínimo, para pagar o gás, para trocar a torneira que está faltando, para fazer um pequeno reparo, porque a escola pública toda a vida viveu de rifa, de vaquinha, de arrecadação. Muitas vezes os profissionais de educação, isso acontece até hoje, tá? Se reuniam ali, faziam uma vaquinha para comprar um quadro. Então, esse programa começou a mandar recursos para a escola. Você que é de outro estado e está acompanhando a gente, um programa muito parecido com o PDDE, o Programa Direto na Escola, Dinheiro Direto na Escola, que é um programa do governo federal e tem até que ser mais robustecido, tem que ter mais grana. Então, aquilo que era decreto e que chegava às escolas o recurso, quando eu virei deputado estadual, já tinha sido membro do Conselho de Educação lá da minha escola, era eu uma das pessoas responsáveis por analisar o gasto do recurso que chegava, então conhecia a legislação. Virei parlamentar, falando, eu tenho que mexer nisso. E aí, gente, emenda parlamentar, que é aquele parte do orçamento que o deputado diz onde ele quer que seja aplicado,
e a lei que determina isso, emenda parlamentar não chegava às escolas. Então foi toda uma luta dentro da Comissão de Educação, com inúmeras visitas à Secretaria de Educação e, naquela época, à Secretaria de Fazenda, para que as unidades educacionais, que já tinham sua conta corrente, para receber o dinheiro do PEDAF e do PDDE, pudessem receber também emendas parlamentares. Depois de umas 30 reuniões, a gente conseguiu isso. Então, tu imaginas que uma escola que precisava construir uma quadra. Hoje a gente estava lá na Comissão de Educação, falando de educação física, e boa parte das escolas do país não tem quadra coberta. Boa parte das escolas nem quadra tem. Então, veja bem, tá, a escola para cobrir uma quadra, em valor de hoje, uma cobertura, uma quadra saída do chão, com cobertura, uma quadra básica, ela sai por volta de R$700 mil. Onde que uma escola vai ter dinheiro para isso? Então, as emendas parlamentares puderam chegar diretamente nas escolas para as obras mais complexas, para uma quadra, para uma reforma de piso, para uma troca de instalação elétrica e também para os projetos pedagógicos. Eu comecei, os pioneiros nisso fomos eu e o ex-deputado Chico Leite. E à medida que aquilo se mostrava algo concreto e algo que transformava a realidade das escolas e algo que era executado rapidamente, virou referência e os outros parlamentares começaram a colocar o recurso. Eu até brinco, né? De 91, quando a Câmara Legislativa foi criada, até 2015, quando eu entrei como deputado estadual, R$0 de emenda parlamentar chegou às escolas. Hoje, essa cifra aí, os deputados continuam fazendo, essa cifra beira os R$80 milhões por ano chegando às escolas e melhorando a infraestrutura das escolas e os projetos pedagógicos. Tá, então, essa atuação aí do deputado, seja na Comissão de Educação, depois na CCJ, a presença na comunidade, levou a que se criasse as condições para que ele disputasse uma eleição para deputado federal. É bom dizer que essa trajetória toda dos mandatos foi pelo PDT, o partido dele, o PDT. E aí, em 2022, Reginaldo sai candidato a deputado federal e ganhou a eleição. Aí já não era tão surpresa assim, já havia uma expectativa. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí. Pois é, assim, eu fui reeleito eu fui eleito com 2.506 votos e fui reeleito em 2018 como o terceiro mais bem votado do Distrito Federal, arredondando aí, nós obtivemos 28 mil votos. E como a gente analisa a política do DF há muito tempo, essa marca, com a regra anterior, essa marca de 28 mil era meio que um pico, é um teto. Dali para frente, você quase não... A história mostrou que quase nenhum deputado conseguiu avançar muito, ele continuou como distrital. Então a tendência era cair. E some-se a isso o fato de que eu tinha assumido o compromisso na minha primeira eleição que só concorreria a uma reeleição. Então não havia mais espaço para eu ser deputado distrital com base no compromisso que eu assumi. Eu entendo que se eu fosse para uma terceira eleição, acho que eu estaria bem, estaria dentro. Mas eu tinha assumido o compromisso de só concorrer a uma reeleição. Some-se a isso o fato de que eu já estava ali enfadado do trabalho da Câmara Legislativa. Como diz, eu cumpri minha missão aqui. Somado ainda ao fato que eu sou um homem movido a desafios, falei, não dá, eu vou bater asa e vou para uma candidatura federal altamente complexa, com recursos limitadíssimos, como sempre foi. Era membro do PDT, sou pedetista até hoje, eu sou brisolista, eu sou narcisista, eu sou um educacionista, mas infelizmente, por causa da lógica eleitoral, o PDT não me oferecia condições sequer para ter a mínima chance. Se estivesse no PDT, eu seria bem votado e estaria fora. E acho que seria uma derrota para mim, seria uma perda para a cidade. E aí acabei buscando lá um partido que me desse viabilidade eleitoral. Fui para o Partido Verde, a quem eu tenho a maior gratidão. Meu presidente, o Eduardo Brandão, nos convidou, apresentou uma proposta e o Partido Verde está dentro da federação, com o PCdoB e o PT. Então a gente entendia que dentro dessa federação os mínimos eleitorais seriam alcançados e aí era trabalhar para estar entre os primeiros e obter a eleição, porque eleição não é só voto, eleição é planejamento, eleição é cálculo. E os meus cálculos, meu planejamento acabou sendo bem sucedido. A deputada Érica Cocai, que é nossa mestre, teve uma votação absolutamente expressiva e a gente elegeu 2, por um triz a gente não
elegeu 3. Então, o planejamento acabou vingando. Mas, acima de tudo, mostra que o trabalho foi bem feito e mostra que o povo brasileiro tem sido generoso com esse nosso trabalho. Tá, e aí, a mudança, né, da Câmara Distrital para a Câmara Federal, a dinâmica é outra. Então, eu gostaria que você falasse para a gente o que muda nessa relação. Claro que na Câmara Distrital você tem 24 deputados, aqui você tem 513, até para você aparecer ali na tribuna propriamente dita é bem mais complexo. Então explica para a nossa audiência aí os desafios, o que tem te marcado nesse 1 ano e meio ali como deputado federal. Vamos lá, já que nós estamos aqui num programa de educação e a gente começou contando meu histórico, imagina você que está assistindo aqui a gente, quando você terminou, você que tem mais de 40 anos, que ainda era aquela classificação antiga do seriamento. Quando você saiu da 4ª série, onde você tinha só um professor, e foi enfiado no ensino fundamental 2, que a gente chama, foi para a 5ª série, hoje o 6º ano, você saiu lá de um único professor na 4ª série e foi para a 5ª série do ensino fundamental e de uma hora para outra você tinha 9 professores. Português, geografia, CFB, história, era tanta coisa, educação física, que você fica, meu Deus do céu, como o diabo tem esse tanto de professor? É meio parecido essa história, essa analogia vale. Você sai de uma Câmara Legislativa, que é quase uma 5ª série, são 24 deputados distritais. Todo mundo se conhece, apesar das divergências, a gente acaba ali criando uma relação fraternal no trabalho e tudo mais, com raríssimas exceções, tem gente que não dá para ter relação fraternal. E chega a Câmara Federal, que é um mundo. 513 deputados, acredito que dia de terça e quarta-feira ali, umas 20 mil pessoas devem circular dentro daquela casa, onde os interesses mais complexos da República está ali, o lobby e tudo mais. Então, assim, foi um primeiro ano muito ruim para mim, eu fiquei frustrado com o trabalho, mas é porque eu estava ali na fase de adaptação. Não, a Câmara Federal, hoje ninguém quer dialogar, ninguém quer fazer o debate acadêmico, ninguém quer fazer o debate de ideias. A galera quer lacrar. O cara vai lá, faz uma pirotecnia, uma palhaçada, bota uma peruca, xinga o outro, e aí faz aquele recorte para as redes sociais e vende essa imagem para o seu mundo, para o seu microgrupo, para o seu macrogrupo. Ele não quer dialogar para o país, ele quer passar aquele recorte para o seu grupo. Infelizmente, o debate tem sido este. Ontem mesmo, na Comissão de Educação, um projeto lá em que se queria colocar a obrigatoriedade de segurança armado em todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Eu que sou um cara contra a arma, eu entendo que não se faz educação e muito menos segurança nas escolas armando gente dentro da escola. Acho até perigoso, você imagina nessas periferias aí, ali pegamos o exemplo do Rio, é mais fácil o crime organizado entrar dentro da escola, tomar a arma do vizinho, dar uma surra nele, do que garantir a segurança. Não ia garantir a segurança, ia trazer a violência para dentro da escola. Ademais, ficou visível no projeto que ninguém estava preocupado com a segurança das escolas. Olha para mim, são 170 mil escolas nesse país. Se criar 3 postos para cada um, então são 510 mil profissionais da segurança privada. Eu pergunto, esse povo estava preocupado mesmo com a segurança das nossas crianças ou queria abrir um mercado para as empresas privadas de segurança e para a indústria de armas? Esse é o grande questionamento. Então ficaram lá com a falácia emocional de temos que proteger nossas crianças, mas está visível que eles queriam mesmo era fazer lobby, era ganhar dinheiro do Estado, passar recursos públicos do Fundo Nacional de Segurança Pública para as empresas privadas de segurança. E a gente tem que combater isso. Então é uma briga dura. Graças a Deus nós obtivemos sucesso lá e por 21 votos a 20 a gente conseguiu derrotar esse projeto na Comissão de Educação. Você citou aí o exemplo de um dos absurdos que tramita pela Comissão de Educação, da qual você faz parte. Se você pudesse citar outros exemplos para que quem nos acompanha aqui possa saber o debate que acontece naquela casa. Outro ontem mesmo, que conseguimos derrotar por 17 votos a 14. Foi apresentado um projeto de lei que dizia que ações violentas de professores contra alunos, inclusive ações psicológicas, fossem classificadas como tortura.
Ou seja, é aquelas coisas da extrema-direita de dizer que professor está doutrinando, de que professor está ideologizando o aluno e que isso é uma agressão psicológica e esse tipo de coisa deveria ser classificado como tortura. Olha a aberração do tipo de coisa que a extrema-direita leva para casa e leva para a nossa Câmara dos Deputados e naturalmente a gente está lá para combater isso. Deputado, o Plano Nacional de Educação, o governo acaba de encaminhar ao Congresso. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse plano, se o senhor já se debruçou ali sobre o texto, o que ele traz de importante, no que você acha que vai ser possível avançar com esse novo plano que o governo apresenta? Olha só, o Plano Nacional de Educação, primeiro que ele é feito por muitas mãos, ocorrem as conferências municipais de educação, as conferências estaduais de educação, o debate acontece dos diversos pontos que envolvem a educação, até que a partir daí o MEC constrói um documento final e encaminha para a Câmara, que naturalmente o debate vai ser feito e muita coisa vai ser alterada. É sempre bom lembrar que o plano, o nome já diz, ele é um plano de diretrizes, é um plano de metas que a sociedade brasileira pretende alcançar para que a gente tenha uma educação inclusiva, plural, universal e de qualidade. São metas, são diretrizes. Provavelmente o debate na Câmara não vai ser das grandes ideias, vai ser das miudezas. Onde tiver palavra gênero, eles vão dizer que a extrema-direita, vai dizer que é ideologia de gênero, vão tentar empurrar processos privatistas dentro do Plano Nacional de Educação. Então vai ser um debate altamente complexo, mas o documento que já chegou do MEC, que a gente já vinha acompanhando, e que a gente já fez uma leitura preliminar, se colocado em prática, que aí é outra história, ao longo aí de 10 anos, a gente pode dar, aí para usar uma expressão moderna, um upgrade na educação brasileira. Então, uma outra questão que está na Câmara agora diz respeito ao novo ensino médio, que já não é tão novo assim, né? Já foi discutido na Câmara, aí foi para o Senado alterou, e isso voltou para a Câmara agora. Eu gostaria de saber o que o senhor está percebendo lá de ambiente, se vai manter o que foi aprovado no Senado, se vai ser alterado de novo, como é que vai sair o novo ensino médio dessa discussão na Câmara? Olha, o novo ensino médio já nasce velho, para começar. A discussão de um novo ensino médio vinha sendo feito lá no período do governo da presidenta Dilma. Não era um projeto de governo, era um projeto de Estado. Em virtude do afastamento e da chegada do presidente Michel Temer, as forças políticas se reestruturaram e acabaram, não é que aceleraram, interromperam o debate democrático que estava sendo feito para construir um novo ensino médio do jeito que a comunidade escolar gostaria e acabou prevalecendo a ideia lá dos mais conservadores e veio esse ensino médio que nós vimos foi um colapso. Itinerários formativos que não formam ninguém e um ensino médio que acaba precarizando ainda mais a educação pública, a educação daquele que mais precisa, aumentando esse colapso, essa desigualdade educacional e social que tem no país. Então a chegada do novo governo, essa nova reestrutura do Congresso Nacional permitiu, e era um compromisso do presidente Lula, de que isso seria mandado. O MEC mandou, infelizmente, pelas forças políticas, o presidente Lira acabou colocando como relator do novo ensino médio o deputado Mendonça Filho, a quem eu tenho maior consideração e respeito, mas não é aquilo. Ele era ministro da Educação do governo Temer, que a trancos e barrancos implantou aquele novo ensino médio que a gente estava questionando. E agora, quando vem uma nova proposta com a cara desse governo, com um novo modelo que a gente quer, manda para o mesmo relator. E, infelizmente, ele fez do jeitinho que ele queria. Mudou uma coisinha ou outra, dialogou uma coisa ou outra, mas continua sem ser aquilo que a comunidade educacional quer. O ensino médio ele tem que ser feito para o aluno, ele tem que ser feito para o estudante, ele tem que ser feito para o professor, para quem trabalha com a educação. Não tem que prevalecer a vontade do parlamentar. E, de fato, o relatório aprovado na Câmara dos Deputados não condizia com aquilo que a comunidade escolar queria. Foi para o Senado, a professora Dorinha fez alterações boas e significativas, mas já está voltando para a Câmara. O deputado Mendonça, o relator, já disse que não vai acatar as mudanças que foram feitas no Senado. Isso é muito ruim, porque a gente vai continuar com excesso de itinerários formativos.
sem as condições físicas e tecnológicas para desenvolver aquilo que tem que ser feito mesmo no novo ensino médio. E, infelizmente, isso vai aumentar o abismo entre ricos e pobres no acesso à educação e na formação educacional de qualidade. Deputado, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Aliás, já quero deixar um convite para você voltar, porque tem algumas questões que nós não conseguimos passar por elas aqui. Mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação rápida aí do desempenho do seu conterrâneo, Camilo Santana, à frente do MEC. Olha, o ministro Camilo, né, já tem um histórico de ter sido um excelente governador do estado do Ceará, tanto que foi reeleito e, terminado isso, foi eleito assim, por um absurdo de percentual de votos como senador da República. Ele é nosso senador, mas está afastado para exercer o mandato, o compromisso com o Ministério da Educação. É uma pessoa muito bem intencionada, muito capacitada e montou uma equipe técnica fora do comum, Isolda e secretários que realmente entendem essa educação que a gente quer para a sociedade brasileira. Já destravou um monte de coisa que tinha no MEC e numa nota de 0 a 10, eu dou nota aí 8 crescente para o ministro Camilo Santana. Não vou dar 10 porque sempre pode melhorar. E é só 1 ano e meio de governo, né? Só 1 ano e meio de governo. E para encerrar mesmo, a gente sempre pede aqui ao nosso convidado, afinal de contas já está caminhando para o final de semana, que ele possa indicar um livro, uma série ou um filme, enfim, que você que nos acompanha aí possa também aproveitar dessa indicação. O que você tem para indicar para a gente? Olha, não vou indicar nada na área educacional, eu que adoro futebol, adoro ver o futebol no boteco, conversar com os amigos, fazer aquela zoeira. Até fiz um vídeo bem humorado essa semana criticando aqui o governo do Distrito Federal, que tem uma obra aqui que se arrasta há muito tempo e traz transtornos para a população. Eu até brinquei lá, o pessoal pode acessar lá no Instagram. Eu fui com a camisa do Vasco e falei assim, o que vai acontecer primeiro? O Vasco ser campeão da Libertadores ou a obra da Hélio Prates terminar? Tem muita gente que está apostando no Vasco lá, sabe que o Vasco ganha uma Libertadores antes do governo. Então, vou indicar aí para um passatempo, mas que agregue cultura futebolística aí para a galera, o filme O Jogo Inglês. O filme não, a série, está lá no Netflix. Muito bacana para passar o tempo, para quem gosta de futebol, para entender como surgiu ali o embrião do futebol moderno, com as regras, a formação de clubes, a compra de jogadores, envolvido ali na luta dos trabalhadores por melhores condições, ali dentro do contexto já da já instalada Revolução Industrial, e naturalmente, para uma série ter graça, tem que ter um romancezinho lá também. Tenho certeza que vocês que gostam de futebol e de história vão gostar dessa série. Deputado Reginaldo, muito obrigado pela conversa. E você que nos acompanhou aí até agora, você pode compartilhar esse conteúdo, fazendo com que ele possa chegar ao maior número possível de pessoas. Pode compartilhar, inclusive e sobretudo, nos seus grupos de WhatsApp. Pode seguir também as nossas redes sociais e na próxima semana estaremos de volta. Muito obrigado aí pela companhia.